Cumprimento a todos que estão nos ouvindo, nos vendo nessa live aí. Que Deus possa ser com todos nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo ainda. Já vamos completar praticamente um ano desse tempo de pandemia. E eu tenho sempre falado que antes da pandemia nós vimos aqui nas quartas-feiras, os cultos estavam tão bons que parecia de domingo. Nós fazíamos as parcerias de duplas, de trios, para compartilhar os motivos de oração. E Deus atendeu muitos dos nossos pedidos. E é um dos motivos que eu quero trazer para nós pensarmos aqui, meditarmos juntos, e não na minha concepção, mas naquilo que a Bíblia nos revela e nos mostra. Mostrando primeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi mestre, em nos orientar sobre a oração, esse culto de quarta-feira destinado à oração. Então o tema de hoje é: qual é a oração que Deus responde, que nos atende? E aí temos algumas conotações bíblicas que vai mostrando e revelando para nós. Então o motivo de eu trazer essa meditação sobre a oração é para que nós pudéssemos ficar assim um pouco mais atento, para essas coisas que Deus tem reservado e deixado, registrado, para que a gente... O Senhor Jesus, Ele orienta lá, que tudo aquilo que nós pedirmos a Ele, tendo fé, nós receberemos. O apóstolo Paulo já é categórico: orai sem cessar. Então, nós temos aqui provas, de que realmente Deus, Ele atende as nossas orações. Quando o meu filho fez 18 anos, e ele estava, sabe que jovem adolescente, sempre tem uns momentos difíceis, e ele estava morando com a avó dele, meio rebelde, e ele esteve na minha casa, e nós demos ali um presente para ele e tal, e ele foi embora com o meu carro. E eu falei para ele: então vai com o carro para você ir trabalhar e tal, E eram umas 10 horas, talvez, ou não sei que horas da noite, que ele ia posar lá na casa da minha sogra. E eu tinha trabalhado à noite, fui deitar. E não conseguia dormir. Virei para um lado, virei para outro, virava para outro, virava para outro. Aí eu levantei, sem fazer barulho, fui na sala, me ajoelhei e falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou cansado, trabalhei a noite toda e não consigo dormir. Então, se tem alguma coisa, que o Senhor nos livre, nos guarde. Aí fiz aquela oração, colocando todas as pessoas, e retornei para a minha cama. Quando eu deitei, o telefone tocou. Era o meu filho. Pai, bati o carro, estou aqui em tal lugar, assim. Cheguei lá, o carro tinha dado não sei quantos capotes, ele tinha ficado praticamente, se fosse um carro conversível, ele teria... E ele, em pé do lado do carro, conversando normalmente. Naquela hora eu entendi o porquê o Senhor me convocou para mim fazer aquela oração. E eu fiquei imaginando: imagine se eu não atendo o pedido de Deus e não oro. Receberia talvez um telefonema da polícia ou do pronto-socorro, notificando uma coisa de mais grave. Então Deus nos orienta, Deus nos adverte. E uma outra ilustração, que às vezes a oração é tão rápida e Deus nos avisa. Muitos anos atrás a linha verde era só segmento, passava ali a BR-116. E eu estava com um carro que não era meu, parei ali na onde que é o Mini Preço, por ali, mais ou menos ali, e aquele tempo tinha uma descidona ali, hoje quase não é, mas lá em cima da Transpesca era uma descida grande. E eu estou parado naquele semáforo ali com um carro. E quando eu me apercebo, vinha um carro desgovernado, um caminhão desgovernado sem freio. Só deu tempo de eu gritar: Jesus! O camarada desviou do meu lado e enterrou o caminhão. Tinha um canteiro, ele enterrou o caminhão carregado, ele se atolou naquele canteiro, saiu o eixo dianteiro e tal.
Aí eu fiquei pensando, poxa, só foi tempo suficiente para mim gritar o nome do Senhor Jesus. Uma oração mais breve que eu já vi na minha vida. Então, diante desses fatos, como obter a resposta de oração? E aí nós temos aqui alguns textos que nos revelam e nos mostram algumas condições para que nós possamos conviver e nos relacionar com Deus, né? O Evangelho de São João, no capítulo 15, verso 7, foi o texto que nós escolhemos aqui como pretexto de toda essa fala. Se vós verdes em mim, e as minhas palavras verem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então são palavras do Senhor Jesus, nos mostrando que se nós tivermos uma intimidade com Ele, se nós andarmos de acordo com os preceitos que Ele, tudo que nós pedirmos, vos será feito. Aí já o apóstolo João, lá na primeira carta dele, ele vai dando mais uma orientação. Lá na primeira carta de São João, capítulo 3, verso 22. E aquilo que pedirmos, dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então nós temos aqui uma ressalva muito importante. Porque guardamos os seus mandamentos. Então, para que a gente entende aqui, que para que a oração nossa possa ser aceita e atendida, precisamos guardar os seus mandamentos. Estar de conformidade com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Ao contrário de que muita gente pensa, que talvez uma vez por ano, a gente vai em determinado lugar, faz uma prece, presta uma celebração, paga uma promessa e acabamos recebendo as benfeitorias de Deus. Eu não sei dizer se isso pode ocorrer, talvez até aconteça, porque Deus é Deus, né? E quem sou eu para me contestar com Deus? Mas nós queremos nos expressar e falar diante da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos revela. E é isso que nós queremos mostrar e revelar aos irmãos, para que nós possamos conviver de conformidade com aquilo que Jesus nos orientou e nos ensinou. Aquilo que Deus revelou para nós, para que nós possamos ter esta possibilidade, esta coisa nas mãos e usufruir dos seus benefícios. Porque eu vejo que a maior prioridade que Deus dá para a humanidade é que nós possamos ser alvo das bênçãos dele. Porque a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse, para que nós obtivéssemos a salvação. Então, o maior interesse de Deus, com certeza, é abençoar aquele que quando nas suas madrugadas busca, quando nos seus momentos de alegria, dobra os seus joelhos e louva a Deus e adora a Deus, aquele que celebra, vindo nos cultos, na igreja, celebrando, adorando, trazendo as suas ofertas. Então, eu creio que todas essas condições são manifestações de oração, de adoração a Deus. E com isso, quando nós precisamos da intervenção divina, Deus nos atende. Veja só, o livro de Crônicas é um texto categórico que todos nós conhecemos. O 7,14, mas eu quero falar aqui do 16,11. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aí tem uma outra versão que diz: buscai o Senhor e o seu poder e a sua face perpetuamente. O que é perpétuo? Eternamente. Então, aqui nós temos uma determinação de Deus perpétua, eterna. Nós temos que nos dirigir a Deus, nós temos que buscar a Deus. Então a gente observa que Deus nos ordena, nos dá uma ordem para que nós
busquemos a sua face. E seja lá nos momentos de tristeza ou de alegria, ou de adorar ou de contestar, né? Porque às vezes tem momentos da nossa vida que nós estamos tão envolvidos nos nossos dilemas que nós nem podemos orar. E aí, eu já particularmente, já contactei com pessoas que chegaram a confessar: pastor, eu não tenho mais forças para orar. E realmente, quanto menos a gente ora, menos a gente vai ter força. Eu estava vendo, não sei se foi o pastor Faustino que postou, ou que estava falando que cada vez que a gente ora, a gente se afasta um pouco do pecado. E quando nós não o fazemos, nós possibilitamos o pecado se achegar em nós. E é uma verdade. À medida que nós nos afastamos de Deus, a possibilidade de nós pecarmos e precisarmos de Deus é muito maior. E quando nós estamos próximos de Deus, orando em todo o tempo, pela manhã oramos por ter acordado, por ter aberto os olhos, por ver os raios solares, por os primeiros cânticos dos pássaros, nós louvamos, adoramos a Deus por isso, e por termos um emprego, por nós estarmos indo no emprego, chegamos no emprego, nós louvamos a Deus, porque Paulo nos diz que nós devemos orar sem cessar, e em pensamento, e em atitude, nós vamos adorando. E assim, nós vamos nos envolvendo de forma que o pecado não tem lugar na nossa vida. Eu li um livro, Conquistando a Sua Cidade para Deus, quando eu era seminarista. E eu coloquei algumas vezes em prática isso. E contava lá o escritor do livro, que ele era office boy, lá na Inglaterra. E aqui naquele tempo era tudo mecânico, era tudo pessoalmente, não existia. Então o office boy, quem é da minha época, lembra de sair com uma pasta, com documento de manhã, só voltava de tarde, enfrentando filas, era só para enfrentar fila. E ele disse que aquela pasta enfrentava fila. E aí ele começou a fazer algumas práticas. Então ele olhava para as pessoas que estavam ali, uma que olhava lá, estava o irmão Antônio triste, ele começava a orar: Senhor Jesus, abençoa aquele que está com semblante triste, provavelmente está com doente, está com dificuldade. Aí olhava lá, estava uma criança, um senhor de idade, mancando: entra com a providência na perna daquele cidadão e tal. Ele começou a usar isso, e disse que o tempo dele, quando ele via, já chegou no caixa, e grandes coisas começaram a acontecer na vida dele. Porque ele começou a interceder pelas pessoas aleatórias, que ele nem conhecia, e Deus começou a agir na sua vida. Então, existe essa ordenação. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, diz lá: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O que é isso? Isso é nós podemos buscar a Deus enquanto nós estamos com vigor físico, enquanto nós temos condições, para que quando os maus tempos se achegarem, nós temos ali já um elo de ligação com Deus muito, muito perto, não é verdade? Fica mais fácil as coisas. Então, buscai ao Senhor enquanto puder achar. Enquanto nós estamos de bem, enquanto nós estamos tranquilos, enquanto nós temos fôlego, ânimo para buscar, para adorar, para louvar a Deus, para que quando o tempo mau chegar, nós temos crédito, não é verdade? Temos, o nosso celeiro está cheio das orações, então nós podemos então desfrutar. Mateus capítulo 7, verso 7, as próprias palavras do Senhor Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas aqui, nós temos que ver todo o contexto. A princípio, se nós isolarmos esse versículo, fica até fácil, né? Pedi que eu vou te dar, buscai que vou te encontrar, batei e vai ser aberto. Mas a rigor, temos aqui aquilo que nós observamos lá no início: se estiverdes em mim, eu estarei contigo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, veja só: não estejeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça.
Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa oração. Tomando aqui como base algum contexto bíblico, o salmista no Salmo número 10, verso 17, ele diz: Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Mas é importante nós observarmos aqui o primeiro parágrafo desta frase, ó, a primeira pontuação. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos. E quem são os mansos? Aqueles que buscam a Deus. Porque os rebeldes, os revoltados, os selvagens, então o Senhor requer de nós o que? Mansidão. E aí confortará os nossos corações. Deus responde? Responde. Salmo 99, no verso 6, o salmista vai falando: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele respondia. Mas aí nós vamos olhar lá o verso 7, que vai mostrar: falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes havia dado. Então a oração não é aleatoriamente, não é de qualquer maneira. Deus ouvia o clamor deles porque eles guardavam os seus mandamentos, da lei que lhes havia dado. Porque se nós observarmos lá o contexto lá a partir de Êxodo, Números e Deuteronômio, a gente vai observar que o povo todo ficava na frente ali, mas Deus não falava com ninguém, e por mais que eles orassem, porque eles todos praticamente estavam fora do contexto da obediência. Moisés e Arão é quem Deus tinha alguma coisa com eles, porque eles mantinham e guardavam os mandamentos que Deus tinha dado para eles. Obedecer os preceitos de Deus é importante para que nós possamos, então, desfrutar dos benefícios daquilo, da oração que nós precisamos. O profeta Isaías, ele vai também dando na mesma conotação. O livro de Isaías 58, verso 9, diz lá: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se honrares, se estiveres no meio. Então, Deus sempre tem algo para nos mostrar e nos revelar que nós precisamos estar com Ele, de uma forma ou de outra. Não adianta nós, somente no momento de crise, né, irmos buscar a Deus. Eu fico sempre pensativo diante de todos esses contexto bíblico, olhando a pessoa de Jesus, que por muitas vezes ele se afastava dos seus discípulos e ia orar. Passava a noite toda, de repente alguns dias, e no momento de crise mesmo, mais crucial, que era o momento da conclusão da sua etapa terrena, a Bíblia revela que ele ficou 40 dias, né, lá orando naquele lugar.
eu fico imaginando o quanto que eu preciso orar. Você já se perguntou o quanto? Se Jesus, que era Jesus, que não teve pecado nenhum, no momento em que ele ia se encontrar com Satanás, no momento em que ele ia passar pela dificuldade maior, ele fez uma preparação de 40 dias jejuando e orando. E ele deixou um ensinamento para nós. Vai ter momentos das suas vidas que somente com jejum e oração vocês poderão suportar. Queridos, então diante dessas afirmativas tão relevantes, nos impulsiona a um credenciamento com Deus numa intensidade maior do que nós temos muitas das vezes praticado. Eu não quero dizer que eu só estou trazendo uma mensagem para nós pensarmos e meditarmos e refletirmos. O quanto que nós precisamos mais da graça de Deus, o quanto que nós devemos nos aproximar, o quanto que o culto de oração é importante para nós. Se Jesus, que era Jesus, teve esse tempo com o Pai, buscando e orando, eu falo por mim, que preciso estar aqui trazendo uma mensagem, que eu preciso estar gravando semanalmente uma mensagem para levar lá no presídio, para que Deus possa alcançar aquelas pessoas. Eu preciso administrar na minha casa, eu preciso ser um exemplo, porque olha lá o pastor indo lá, ó, fulano lá. Então, será que eu tenho feito as orações necessárias, como Jesus, que não teve pecado nenhum? Eu me perguntei durante essa semana e quis trazer então esta meditação rápida aqui para nós, para que nós nos concentremos, para que nós possamos buscar ainda mais a intensidade com Deus. E aí nós perguntaríamos como que Deus quer falar com nós? Que condições nós teremos que ter para obter as orações, obter resultado das orações? Primeiro que temos que ter o coração contrito. E o livro de Crônicas lá, 2 Crônicas 7,14, é um texto emblemático da Bíblia, que quase todos conhecem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja só que promessa, meus irmãos. Só que no momento em que nós vivemos é difícil, não é verdade? A terra está contaminada, o povo está contaminado, a sociedade está contaminada, as igrejas estão contaminadas. Hoje nós temos igrejas aí das mais variadas vertentes e posicionamentos de como servir a Deus. Outra situação que Deus requer de nós é nós buscarmos a Deus e orarmos de todo o coração. E o profeta Jeremias, no livro, no capítulo 29, no verso 13, ele nos revela e nos mostra: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, mais uma afirmação de que nós temos que buscar a Deus na intensidade necessária, de uma forma muito extraordinária, muito de todo o coração. O culto a Deus, a celebração a Deus deve ser de uma forma muito reverente, muito cheia de condições necessárias para que o nosso clamor, a nossa oração chegue, o nosso culto chegue ao trono da graça. E até Jesus mesmo diz, ó, não vão ficar fazendo orações vãs, muitas repetições, e usando muitos subterfúgios. Não, de repente a oração é uma contrição de coração. É um momento de se expressar a Deus convictamente, e cheios de motivação, e cheios da humilhação e da submissão de Deus. A fé necessária também, né? E no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, 24,
Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede. Creia para receber, e tê-las eis. Então, todas as coisas que pedirdes orando, crendo recebereis. Uma outra coisa que é impreterível, e que Deus não abre mão, é a retidão, é andar certo. Como é que nós vamos ter uma vida toda errada e vamos orar e Deus vai nos abençoar? Que Deus que é esse, não é verdade? Deus é um Deus justo, de perdão, com certeza. Mas necessário se faz nós estarmos afinados com Ele. A carta a Tiago, no capítulo 5, no verso 6, vai dando mais uma motivação para que nós andamos afinados com Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a gente pode perceber que a oração do justo não é a oração aleatória de qualquer um. Os mansos, aquele que anda segundo os preceitos de Deus, esses têm a sua oração aceita, segundo o que a Bíblia tem revelado. E eu não achei nenhum contexto dizendo que estava lá um cidadão lá qualquer e orou a Deus e Deus abençoou em quantia. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, com certeza, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas os princípios básicos são esses aqui: a reverência, a mansidão, de todo o coração, a fé, a retidão, a mansidão, a obediência. No livro da primeira carta de João, capítulo 15, verso 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas a gente vai observar o contexto todo. Temos que estar andando segundo o que Ele determina. Aquilo que Ele quer é que nós conheçamos a Ele, para que nós possamos então ter a intimidade com Ele. E numa versão aqui um pouco mais na revista e atualizada no Brasil, diz, e aquilo que pedimos, dele recebemos. Veja só, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Meus queridos irmãos, aquele que nos acompanha e nos ouve, então está aqui, para nós fazermos o desfecho. Antes de eu ler aqui um rápido texto de Jó, mas que nós finalizemos essa meditação nesta noite, dentro desse contexto de 1 João 5,14. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos. E Jó, para nós finalizarmos, eu quero fazer a leitura de Jó 22, do verso 22 ao 27, para que nós encerremos então, nesta noite estaremos fazendo uma oração e terminando a nossa meditação desta noite. O título dessa porção de Jó aqui, na minha versão, na linguagem de hoje que eu vou ler, faça as pazes com Deus. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você, e for como pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu puro ouro. Veja só, meus irmãos. Será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança.
Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Amém, meus queridos? Então gostaria de finalizar e vou estar orando para que Deus entronize isso no nosso coração, para que quando nós orarmos ao Senhor, podemos alcançar as bondades, as bênçãos de Deus. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nesta noite, Senhor, e oramos ao Senhor pedindo, Senhor, sabemos que nós não somos como os teus filhos no passado tinham aquela presença, cumpriam com os mandamentos e o Senhor ouvia e falava com os teus filhos. Mas nós queremos aprender e entronizar no nosso coração exatamente tudo isso, Senhor. Mas mesmo assim nós oramos porque Jesus já pagou o preço alto na cruz do Calvário, nos proporcionando, então, esta mediação. A presença gloriosa do Espírito Santo hoje nos media, é o nosso advogado. E queremos entregar nesta noite, Senhor Jesus, a nação brasileira. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor intervenha naquelas causas tão difíceis que estão ali, as discussões nos ministérios, no Senado, na Câmara Federal. Ó Deus amado, que a Tua presença gloriosa possa ser manifesta naquele lugar. E os interesses do povo possam ser, ó Deus, então, mostrados e revelados, e que a glória do Senhor possa ser manifesta, ó Deus. Oramos pelos acometidos da Covid, Senhor, os seus familiares, aqueles que perderam os seus entes queridos diante desta enfermidade, diante dessa pandemia, Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar essas pessoas, essas famílias, que o Senhor possa visitar esses que estão acamados, ó Deus, os sintomáticos, aqueles que deram positivo, Senhor, que o Senhor possa entrar com a Tua providência e manifestar o Teu poder, curando e libertando e livrando essas pessoas, meu Pai. Visita, Senhor, nos leitos, nos hospitais, todas essas pessoas, Pai, que o Teu nome possa ser engrandecido, que a Tua mão operosa possa ministrar a Tua bênção sobre esses lugares. Entregamos toda a nação, todo o povo, Senhor, que precisa da Tua intervenção nesta noite. Oramos pelas igrejas, pelos missionários, ó Deus querido, por tudo, Senhor, que o Senhor possa estender as Suas mãos, porque a Tua palavra nos ensina que a oração pode muito nos seus efeitos, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode intervir. Nos concede uma restante de noite abençoado, ó Deus, uma semana em que o Senhor possa manifestar a Sua glória e o Seu poder sobre o Teu povo, Senhor. É o que nós oramos nesta noite, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus, que deu a Sua vida por nós. Amém.